Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25. Meus irmãos, nós chegamos à última parte do capítulo 25 de Jeremias. Como os irmãos sabem, nós estamos nessa série de exposições no livro do profeta Jeremias. E hoje, nessa manhã, com a graça do nosso Deus, ouviremos o Senhor falar conosco na segunda parte do capítulo 25, que começa a partir do versículo 15. Veja aí na sua Bíblia, versículo 15, Jeremias 25, do versículo 15 até o versículo de número 38. É a porção, é a perícope dessa manhã. Será lida e exposta aqui. Jeremias 25, a partir do versículo 15. Assim diz o Senhor nosso Deus. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho, do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam, e temam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá
e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregará à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos. Porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas, por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Amém. Como é que você reage quando você visita uma casa de alguém que você tem estima e até uma certa intimidade, e tal pessoa lhe oferece algo para comer ou para beber? Talvez você seja daquelas pessoas que, por educação, não recusam nada que lhe oferecem, mesmo algo que você não goste, que você tenha dificuldade em ingerir. Sim, há pessoas que não recusam, exatamente por entenderem que seria falta de educação recusar algo, mesmo que seja algo que ela não tenha como saboroso. Outros não têm dificuldade de fazer isso, mesmo não tendo tanta intimidade com o anfitrião. Elas não têm dificuldade de dizer àquela pessoa: não, eu não como isso. Não, eu não bebo isso. E falam abertamente. Eu tenho muitas experiências sobre isso, desde a infância, especialmente por ter dificuldade de comer algumas coisas. E experiências até hilárias, do tipo de demonstrar uma demora considerável para responder na casa de um pai, de um amigo meu, de um colega de infância, e ele, sem pestanejar, colocar a comida na minha boca rapidamente e pegando fogo. E você não podia ali colocar para fora, né? Cuspir. Irmãos, não há nenhum problema em si, de recusar uma comida que alguém lhe oferece. Em si, repito isso. Claro, depende do contexto. Alguém que recusa por conta de orgulho, enfim, aí é outra história. Mas um contexto como esse, onde você não come algo porque tem alguma dificuldade, existe alguma questão ali, em si isso não é problemático. O que eu quero dizer é que nem sempre recusar algo para que alguém oferece para comer será algo errado de você fazer, ou beber nesse caso. Todavia, quando o Senhor Deus nos oferece algo para nós comermos,
para nós bebermos, a nossa resposta não pode ser outra, a não ser receber da sua boa mão aquilo que vem dele mesmo. Quando Deus faz isso, a nossa resposta imediata deve ser receber da sua mão aquilo que ele mesmo nos oferece. Ou você teria a ousadia de recusar aquilo que o bom Deus entrega a você, aquilo que ele oferece a você. Nesse texto, o Senhor Deus diz a Jeremias para o profeta oferecer às nações um cálice, tomar da sua mão um cálice. E a verdade é que quando Deus ele serve as bebidas, ninguém pode ser um abstêmio. Quando ele diz, quando Yahvé diz, toma da minha mão este cálice, não é apenas um convite, não é uma sugestão meramente, é uma ordem. Quando Yahvé diz, toma da minha mão este cálice, é uma ordem, é uma convocação, para que todos que escutam, obedeçam imediatamente. O tema central, o assunto central dessa perícope aqui, meus irmãos, é exatamente sobre isso. O Senhor nos ensina que todas as nações ímpias, as nações que se rebelam contra Deus, que rejeitam o seu senhorio, que não recebem o seu Filho como Senhor, como seu Salvador, todas as nações ímpias beberão o cálice da ira do Senhor Deus. Todas elas. Todas elas. Observe o texto novamente e perceba como isso acontece. Na verdade, a primeira parte do texto aqui, que vai do versículo 15 até o versículo 29, foca especialmente nisto, a saber, nesse cálice da ira do Senhor que é derramado sobre as nações. O foco principal está nisso aqui. No versículo 30 em diante, a ideia permanece como um pano de fundo aqui, ressaltando alguns aspectos, algumas características do que significa esse juízo do Senhor derramado sobre as nações. Aspectos estes que nós já vimos ao longo de Jeremias, vários deles aqui. Então você tem aqui esse detalhar do juízo do Senhor a partir do versículo 30, mas sendo como um pano de fundo essa ideia do cálice que perpassa toda essa perícope aqui. O Senhor entregando o cálice da sua ira ao seu profeta para ele entregar às nações. Observe o versículo número 15 aqui, como diz isso claramente. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Observe que primeiro Deus oferece uma taça aqui para os seus inimigos, um cálice cheio de juízo, do juízo divino. Meus irmãos, é o cálice amargo da ira de Deus, preparado para as nações. Deus misturou uma bebida forte, colocou-a num cálice e entregou a Jeremias. O vinho tinha sido preparado para todas as nações. E perceba, como o texto nos mostra, no versículo 17 e 18, quem primeiro recebe este cálice aqui. Observe, a partir do versículo 17, recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. E aí vem o 18, a Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. Percebe? A primeira nação, o primeiro povo a receber este cálice da mão do Senhor, que vem por intermédio do seu profeta, é o seu povo. Não são as nações pagãs, mas é o povo com o qual ele tinha estabelecido um pacto. Este é o povo a receber o cálice primeiramente.
O que nos ensina, esse é um ensino bíblico que perpassa também toda a Sagrada Escritura. Pedro vai falar dele de forma aberta e clara em sua epístola. O juízo do Senhor começa pela sua casa. Começa pelos seus. Antes de Deus disciplinar as nações, antes de ele julgar os povos pagãos, primeiramente, ele lida com aqueles com quem ele estabeleceu uma aliança. É assim que ele faz, meus irmãos. Deus, ele não ignora o pecado do seu povo. O juízo do Senhor sempre começa com a casa de Deus, para servir como exemplo. Deus, assim, executando a sua justiça, mostrando que ele não passa a mão na cabeça dos seus filhos quando eles erram, quando pecam contra a sua palavra. Pelo contrário, ele os usa como exemplo, como modelo para os demais, para ver que ele é justo e assim executa a sua disciplina. Mas não fica somente em Judá, não apenas em Jerusalém. Jeremias, ele passa o mesmo cálice que é dado a Judá, ele é passado agora para as demais nações do mundo. Como um embaixador de Yahvé, ele agora não está exercendo uma diplomacia serena, tranquila, mas fazendo aquilo que já tinha sido dito sobre ele. Você já está, acredito que, saturado já de ouvir isso, mas deve ser mesmo, bastante saturado da palavra de Deus, no sentido de que deve conhecer bem a palavra do Senhor. Lá Jeremias 1:10 diz que Jeremias, ele foi colocado pelo Senhor sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Mais uma vez, o chamado de Jeremias é visto aqui, ele ecoa aqui. O profeta que Deus levantou como seu embaixador está agora pegando o cálice do Senhor e passando não apenas para Judá, mas também para as demais nações da terra, para cumprir este propósito: arrancar, derrubar, destruir e arruinar. O juízo do Senhor cairia sobre eles. O profeta Jeremias, meus irmãos, ele foi colocado sobre as nações para servi-las com o juízo divino. As nações as quais Jeremias serviu, elas estão aqui listadas na sua profecia. Observe como há um detalhar disso. Eu não vou repetir o texto novamente, mas veja, de forma, passe seus olhos por cima do texto, veja, do 19 até o versículo 26. Várias nações são aqui citadas nominalmente. Há uma lista de nações aqui. Elas são reunidas, por assim dizer, para esse banquete ao redor da mesa. Mas é uma comunhão, meus irmãos, para receber um vinho amargo. Um vinho que vem aqui para derramar sobre eles a ira do Senhor. Seriam as Olimpíadas do juízo divino. As nações congregadas, não para festa e alegria, mas para receber do Senhor o seu castigo, sofrer sobre si o seu furor. Observe que na última parte do versículo 26, você tem aqui uma grande surpresa. Diz o texto, final do versículo 26, a parte B: um após o outro, e a todos os reinos do mundo, sobre a face da terra, é a última parte. E depois todos eles ao rei da Babilônia. Até mesmo a Babilônia, o reino que o Senhor Deus estava levantando contra Judá para castigá-lo. O império mais poderoso dos dias de Jeremias. Tente pensar nisso no seu contexto atual. Pense na nação mais poderosa da terra. Até mesmo aquela nação, naqueles dias, sobre ela é dito: ela não deixaria de beber o cálice do Senhor Deus. Ele também entregaria a Nabucodonosor. Todos. Essa promessa de juízo sobre a Babilônia, nós temos visto sobre esse assunto. Isso vai aparecer novamente, meus irmãos, no final de Jeremias. Na verdade, não apenas a Babilônia, mas todas as nações ímpias. Do capítulo 46 ao capítulo 51, no finalzinho do livro. Novamente isso é citado pelo profeta.
as nações recebendo o juízo da parte do Senhor Deus. Até eles seriam obrigados. Irmãos, lembra do que eu falei no início? Ninguém poderia recusar o cálice. Nenhum homem, nenhuma nação, nenhum império tinha como escapar do furor que estava por vir. As nações podem recusar beber? Podem se abster desse álcool aqui? Não, elas não podem. Veja o versículo 28. Versículo 28. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Tereis de bebê-lo. Nabucodonosor não era forte o suficiente, assim como nenhum rei o é, para resistir à vontade do Deus Todo-Poderoso. Esse texto, meus irmãos, nos ensina de forma muito clara quem é que governa o universo. Quem é o soberano? Toda a sua opulência, toda a sua majestade, o seu poder militar, nada disso poderia evitar que aquele homem, o rei Nabucodonosor, deixasse de receber o vinho que vem da mão do Senhor. Ele não podia se livrar disso. De forma nenhuma. Meus irmãos, não é um convite. É uma ordem. É uma ordem. Quando Deus serve bebidas, ninguém pode ser um abstêmio. Ninguém. As nações têm que beber o juízo do Senhor. Se for necessária qualquer prova dessa compulsão divina, não precisa nem procurar além de Jerusalém. A cidade que carrega o nome de Deus, onde habita o seu próprio povo, até ela seria punida. Versículo 29, parte A. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes. A ideia é essa: se o desastre cairia sobre Jerusalém, sobre a cidade que se chama pelo meu nome, o que seria então de Uz, Bus, Asdod, Asquelon? O que seriam desses povos? Se nem o povo de Deus podia escapar, o que seriam as nações pagãs? Versículo 29 ainda, parte B. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Se os próprios filhos de Deus devem sofrer, quanto mais os demais. Quanto mais. Pense nisso. Como é beber o vinho do juízo de Deus? Qual é o sabor? O quão amargo é esse sabor do cálice do furor do Senhor? Versículo 16 vai nos dizer, versículo 16, volte um pouco, versículo 16. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Esse é realmente, meus irmãos, essa realmente era uma bebida forte, uma infusão amarga, uma taça de assombro e de loucura. A palavra traduzida aqui por tremo, meus irmãos, sugere que há algo venenoso ou até mesmo peçonhento ali no copo. O cálice que Deus entregaria às nações, ele seria atordoante e assombroso para eles. O versículo 27 diz assim, que eles iriam beber, bebei, embebedai-vos e vomitai. Caí, não tornais a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Eles beberiam a ponto de vomitar. Pense aqui na ideia de alguém embriagado. Provavelmente você já deve ter se deparado com essa realidade. Algum conhecido seu, até mesmo alguém que você passou e viu, alguém que esteja totalmente embriagado. Algumas pessoas que assim ficam, a tendência é acontecer isso, o resultado é esse, ela acabar vomitando de tão embriagada que ela estava, atordoado, sem os sentidos e vomitando de tanto
que bebeu. Aqui em Jeremias, vemos a amarga taça do furor de Deus nas mãos das nações. Jeremias recebe do Senhor e entrega nas mãos deles, para que eles bebessem, por causa dos seus pecados. Perceba também que Jeremias estava primariamente falando dos efeitos do álcool, embora ele surgir aqui para nós que a embriaguez ela é uma amostra assim, do juízo futuro do Senhor Deus. Mas o ponto principal aqui dessa taça, desse copo, desse cálice sendo entregue, é o próprio juízo, é o próprio furor do Senhor aqui representado nessa taça. O conteúdo da taça, essa ideia, aquela bebida, é uma representação do juízo do Senhor contra aquelas nações. Meus irmãos, o texto de Jeremias 25, 15 ao 38, como tem sido proclamado em todo esse livro, nos apresenta um Deus que governa os povos, um Deus que exerce justiça sobre as nações, um Deus que promete entregar o seu juízo, derramar o seu juízo sobre os povos que se rebelam contra o seu nome, e que isso é ilustrado vividamente por nações se embriagando dessa ira do Senhor. Elas tremerão, cambalearão, vomitarão e então cairão para não mais se levantar. A taça da ira que beberão virá das mãos do Senhor Deus e eles não podem recusar. Quando você olha para esse texto aqui, você precisa imediatamente, depois de entender o seu contexto, imediatamente pensar nos seus dias. Mais uma vez, temos uma promessa gloriosa aqui, irmãos. Quando você vê nações se levantando em nossos dias, achando-se poderosas, oprimindo outros povos, tratando os seus próprios cidadãos de uma maneira injusta e opressora, a palavra de Deus nos lembra essa manhã que cada uma dessas nações, desses reis, eles experimentarão, se não se converterem, o mesmo cálice que aqueles povos experimentaram. Isso deveria trazer encorajamento para o teu coração nessa manhã. Encorajamento, consolo, certeza de que o Senhor Deus está no controle. E que assim como Ele castigou cada uma daquelas nações nos dias de Jeremias, ao seu tempo, à sua forma, Ele também castigará os povos que ainda continuam se rebelando contra o seu nome. É do Senhor que nós esperamos a salvação. É do Senhor que vem a justiça e o juízo contra os malfeitores. Sem anular a nossa responsabilidade, sem deixarmos de orar por isso e trabalharmos nesse sentido, mas eu quero lembrar você nessa manhã de novo, Deus é o Rei das nações, governa sobre os povos, e por mais que esteja um caos, aparentemente, pelo menos na nossa perspectiva, de fato está um caos, nações estão se degladiando, o nosso próprio país numa situação terrível, o Senhor continua governando. E a seu tempo, uma das coisas que Ele fará é exatamente isso. A sua taça será servida. Na verdade, podemos dizer que em alguma medida isso já tem sido experimentado, irmãos. Uma vez que essa nação aqui não reconhece o senhorio de Cristo, já tem experimentado da parte do Senhor Deus o seu furor. Não tenha dúvida quanto a isso. No sentido final, isso ainda acontecerá também. Para aqueles que aqueles que se rebelam contra o Senhor. Perceba também que esse juízo do Senhor não é apenas para nações, digo no sentido para reis, representantes do povo, para nações como um todo, mas pensando também em cada pecador individualmente. Sim, esse cálice amargo do furor de Deus, ele foi preparado para todo pecador que não se arrepende. Uma taça de juízo foi preparada para todo pecador que rejeita o Senhor e rejeita o seu Filho. Como nós já percebemos,
A profecia de Jeremias, ela deixa claro, meus irmãos, que o juízo divino não é somente para as nações de sua época, mas para todas as nações da terra. Isso fica ainda mais claro no final do capítulo. Veja onde Deus diz, versículos 30 a 32, ele diz, 30 a 32, tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Uma imagem que aparece aqui, nesses versículos 30 e 32, 31, perdão, 30 e 31, que já apareceu em Jeremias, ela é repetida novamente aqui, é a de um leão. O Senhor Deus aqui, ele é visto na figura de um leão aqui, representando a ação divina. Como um leão que ruge. Ele está rugindo contra todos os seus inimigos. E aqui, citando um dado científico, pesquisando acerca disso, meus irmãos, é dito que o rugido de um leão, ele pode percorrer 8 quilômetros e atingir 114 decibéis, o que é equivalente a um jato decolando. Os leões costumam usar o seu rugido, o volume dele ali, que é espantoso, para desorientar as suas presas. É o que o Senhor está fazendo aqui. Rugindo da sua santa morada, deixando todos desorientados, bradando do seu trono. E é isso que acontece toda vez que a sua palavra é proclamada publicamente. O rugido do Senhor ecoa para a sua igreja e para os povos. O Senhor fala com voz de leão. Percebe como isso implica em imponência? Como isso implica numa imagem mesmo que nos traz temor? Não vou entrar em todas as implicações disso, porque senão eu iria me delongar mais. Mas apenas mais uma, para você pensar a respeito. E eu deixar para falar sobre isso em outro momento que caiba falar. Por quem o Senhor Deus ele fala como um leão? Certamente que é pelos seus ministros. E qual a implicação disso? Os seus ministros não podem ter voz de gazela. Seja com relação ao seu conteúdo, seja com relação à sua própria sonoridade. Os seus ministros devem demonstrar, exemplificar como é esse rugido. Ele grita como aqueles que pisam as uvas, também diz o texto sagrado. Os irmãos, a pisa de uvas aqui, citada, ela era realizada caminhando sobre elas e pisoteando-as com os pés. Na alegre conclusão da colheita das uvas, aqueles que as pisoteavam, muitas vezes gritavam de alegria ou cantavam enquanto trabalhavam. Aqui, ironicamente, o grito é alto, tumultuoso e até alegre o final de uma colheita bem-sucedida. Em Jeremias 25, nesse texto, do 15 ao 29, Deus ordena que Jeremias faça as nações beberem do cálice cheio do vinho da sua ira. No versículo 30, retrata Deus pisoteando as uvas para produzir o vinho. Percebe as imagens conectadas aqui? O vinho que é oferecido na primeira parte, agora aqui é descrito como é que ele seria feito. O processo dele. E assim o povo recebendo esse juízo. 31, versículo 31, não lendo novamente, mas apenas observe a expressão que aparece aí. A ideia é essa, uma acusação é feita aqui. É dito, porque o Senhor tem contenda com as nações, ou seja, acusações aqui.
a ideia no original hebraico traz o conceito aqui de uma ação legal, de uma acusação formal que é feita contra o povo. Você sabe muito bem que essa é uma imagem que também aparece recorrentemente nos profetas. O Senhor, no seu tribunal, acusando o seu povo, e nesse caso também as nações aqui, por quebra da sua lei. Uma ação legal é colocada contra eles, uma contenda contra aqueles que haviam se rebelado. Em Jeremias 50, versículo 34 e 51, 36, ali contra a Babilônia, tem por base a destruição babilônica de Jerusalém e o exílio de Judá, ou seja, a mesma ideia aparece lá. Isto é, Deus usará os babilônios como instrumento de seu juízo, mas ainda iria responsabilizá-los, como nós também já temos aprendido, contra as terríveis ações contra Judá. A visão do juízo de Jeremias amplia-se de Jerusalém até o Oriente Médio e do Oriente Médio para o mundo inteiro. Essa é a ideia. Jerusalém, Judá, as nações circunvizinhas e todo o mundo. O juízo do Senhor Deus abrangeria a todas as nações. Um juízo que é mundial. O Salmo, você pode abrir lá, sem desmarcar Jeremias 25, o Salmo 75. Observe como essa figura do cálice, da ira do Senhor, também aparece no saltério. Apenas um salmo você vê isso. Salmo 75, verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Nós cantamos o Salmo 11, que fala sobre a taça. Nós cantamos o Salmo 23, também fala sobre taça, nesse caso o Senhor servindo ali aqueles que lhe pertencem. Isso aparece também em vários outros salmos, como outros nós cantaremos após o sermão. Isaías 51 agora, veja Isaías 51, o texto da Santa Convocação dessa manhã. Isaías 51, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. A mesma ideia também. E em Lamentações de Jeremias, logo depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embeber-te-ás e te desnudarás. Aqui são só alguns textos, irmãos, que mostram para nós como a figura, a imagem do cálice, de uma taça cheia de vinho, simboliza o furor do Senhor para todas as nações e para cada pecador individualmente. Eu estou afunilando aqui agora a imagem. Por favor, atente-se a isso. Não apenas povos, mas indivíduos, obviamente, que constituem esses povos. Cada pecador, cada homem, cada mulher, cada indivíduo beberá este cálice da ira do Senhor, se não se arrepender dos seus pecados. Os irmãos, não é apenas uma figura de linguagem do Antigo Testamento. Um cálice da ira do Senhor está reservado para todo pecador impenitente. O vinho do juízo de Deus é uma ameaça presente para aqueles que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Jeremias escreve o juízo com detalhes tão vívidos que o texto aqui aponta para nós o juízo final. Lá em Apocalipse, no final do Novo Testamento, o apóstolo João descreve o juízo que aguarda o homem que rejeita Cristo. Veja, Apocalipse 14, versículos 10 e 11, o 11 parte A. Apocalipse 14, versículos 10 e o 11 parte A. Veja, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. No último livro, no final da sua Bíblia, você é lembrado, nós somos lembrados dessa imagem que está em toda a palavra de Deus, de que se você não estiver em Cristo, você há
de beber este cálice. O mesmo cálice que é dito em Jeremias capítulo 25, toma da minha mão este cálice e entrega às nações. Não apenas Nabucodonosor, não apenas os reis e governantes dos nossos dias que não se arrependerem. Se você não se arrepender, se você não crer no Senhor, você também beberá este cálice. E não tem como você recusá-lo. Não tem como na casa de alguém que você visita, dizer: eu não bebo isso. Há um eterno beber do cálice cheio do vinho da ira do Senhor. E esse cálice é amargo até o fim. Você escolheria em sã consciência beber essa taça? Você beberia o vinho do juízo divino? Beberia do espumante jarro da ira de Deus? Sua mão não treme? Sua mão não treme ao mero pensamento de segurar essa taça de assombro? Seus lábios não tremem somente ao pensar em beber o cálice do furor da ira de Deus até a última gota? A pergunta é: quem ousaria bebê-lo? Quem ousaria beber o amargo cálice da ira de Deus e engolir o juízo divino? Quem ousaria? Ou colocando a pergunta de outra maneira: quem é suficiente para estas coisas? Você suportaria? Teria condição de fazer isso? Meus irmãos, na profecia de Isaías sobre o cálice amargo, lá em Isaías 51, o texto da Santa Convocação, algo extraordinário acontece. Eu não sei se você percebeu isso na leitura que nós fizemos na Santa Convocação. Em um minuto, os filhos de Jerusalém estavam ali deitados num estupor bêbado, cambaleando e caindo sobre o seu próprio vômito por causa do juízo do Senhor sobre seus pecados. Assim também como na profecia de Jeremias. Contudo, em meio àquela condição, sem qualquer aviso ou explicação, nós lemos no versículo 22, veja lá, Isaías 51, versículo 22. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. E assim, o Senhor Deus Todo-Poderoso tira o copo, tira a taça das mãos do seu povo, de modo que a amarga taça de Deus não está mais na mão de pecadores redimidos. Meus irmãos, Isaías, ele prevê um dia em que o cativeiro babilônico iria acabar. Quando Deus removeria o castigo sobre o seu povo. Quando o povo da aliança voltaria para a sua terra. E quando a taça do furor do Senhor seria removida de seus lábios. Isaías, Jeremias e os demais profetas de todo o Antigo Testamento desejavam ver como Deus tiraria a amarga taça que havia dado no outro tempo. Desejavam ver como um Deus justo e reto, ele poderia perdoar o seu povo por todos os pecados que cometeram. Eles ansiavam ver o Messias remir as nações. Sim, de certo modo, eles viram essas coisas, mas não da maneira como você e eu podemos ver. Pois nós podemos ver como foi que Deus tirou a taça. Como foi que ele removeu a taça das mãos de pecadores e colocou nas mãos de Jesus Cristo. Sim, é no Evangelho. É no Evangelho que o amargo cálice da ira de Deus acaba nas mãos de Cristo. Cristo enfrentou uma hora escura de juízo no jardim de Getsêmani. Mateus 26, 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Senhor estava esmagado
pela tristeza, porque ele conhecia, meus irmãos, ele sabia o terror da ira divina. Ele conhecia as profecias do Antigo Testamento a respeito do cálice do Senhor, do seu furor. Ele sabia o quanto amargo seria beber aquela taça. Ele sabia que era a taça que faz os homens cambalearem e enlouquecerem. A taça que faz os homens deitarem-se com o seu rosto no próprio vômito. Mais do que isso, Jesus sabia que era a taça pela qual os homens caíam e não se levantavam. Ele sabia que era a taça da morte. Sabia muito bem disso. Sabia que era a taça do sofrimento, que era a taça da morte e morte de cruz. E foi exatamente porque ele sabia que o cálice da ira de Deus era uma taça de assombro até a morte, que ele disse em Mateus 26, 39, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aqui, portanto, vemos quão terríveis nossos pecados realmente são. Como os discípulos, muitas vezes, você e eu, nós estamos dormindo no jardim, cochilando ao longo da vida cristã, ambivalentes quanto ao nosso pecado. Porém, se nós vigiássemos e orássemos, e nos ajoelhássemos ao lado do nosso Salvador na grama, e escutássemos seus clamores de angústia, e víssemos o suor sangrento sobre sua testa, então veríamos o temor da ira de Deus. E então conheceríamos a pecaminosidade do nosso pecado. Se você quer provas da pecaminosidade do pecado, aqui está. Aqui está. Se você quiser provar da realidade do juízo divino, aqui está. Se o próprio Filho de Deus hesitou em beber tal cálice, você ousaria beber? Você ousaria tomar este cálice? O mais incrível é que o Senhor Jesus, ele pegou o copo da ira de Deus em suas mãos e bebeu todo, até a última gota. Observe as palavras corajosas do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, 42, parte B. Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essa é a obediência voluntária, ativa e corajosa do Redentor. Voluntariamente, corajosamente, ele toma o cálice em suas mãos e o bebe por inteiro. Observe também a ligeira, mas importante diferença entre as duas orações a seu Pai. O texto diz, no versículo 39, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E no 42, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba. Primeiro, era se possível, mas depois foi se não é possível. A diferença mostra a crescente aceitação do Filho à vontade do Pai. Se não fosse possível, na verdade, já que não era possível, o Senhor Jesus Cristo estava disposto a beber o copo, humilhando-se assim, colocando debaixo da vontade do seu Pai. O Filho de Deus conhecia muito bem a vontade do seu Pai. Ele sabia que o Pai estava dizendo, toma da minha mão este cálice. Ele sabia que precisava suportar a cruz posta diante dele. E sabia que não havia como salvar os pecadores, o seu povo, desse copo amargo, a não ser que ele mesmo o bebesse. A única maneira de fazer com que o seu povo não experimentasse aquele cálice era se ele o provasse, o tomasse por inteiro em nosso lugar.
Portanto, ele disse no capítulo 26 de Mateus ainda, versículo 42, faça-se a tua vontade. A taça amarga deve ser consumida, para que ele pudesse obter a salvação para o seu povo. A ira de Deus tinha que ser desviada. O furor divino contra o nosso pecado teria de ser propiciado, pois a justiça do Pai não pode tolerar nenhum dos nossos pecados. Meus irmãos, Deus não deixa de forma nenhuma pecado algum impune. O Senhor pune todos. O seu povo, nós somos o seu povo. Os nossos pecados, eles foram punidos. No caso, o Senhor foi punido em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Em outras palavras, você e eu, nós não somos perdoados sem a punição ter acontecido. Sem Deus executar a sua justiça. Isto é, sem o cálice ter sido bebido. Por isso Cristo veio tomar esses pecados sobre si. Ele veio para sofrer pelo castigo pelos nossos pecados. Sofreu castigo pelos nossos pecados. Ele veio para beber a amarga taça da ira de Deus que nossos pecados mereciam. E quando Jesus veio beber esse cálice, o amargo cálice do furor de Deus já não estava mais nas mãos dos pecadores que eu digo do seu povo. Pelo contrário, mas nas mãos do imaculado Cordeiro de Deus. E o copo não permaneceu muito tempo na sua mão, cheio. Ele foi esvaziado por inteiro. É por isso que precisamos rejeitar peremptoriamente qualquer ensino, seja papista ou de qualquer outra tradição, de qualquer outro grupo, que rejeita o sacrifício final de Cristo. Quando os papistas afirmam que toda missa é uma nova reensinação ali, um novo sacrifício que Jesus está acontecendo a cada missa, eles estão dizendo, em outras palavras, o cálice não foi bebido por inteiro. Ainda resta a necessidade de se beber esse cálice. Quando alguém ensina que o sacrifício de Jesus não é suficiente, que precisa crer nele mais algumas obras, fé mais obras para a salvação, ele está dizendo a mesma coisa. O cálice não foi bebido por inteiro. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que ele bebeu até a última gota. Como ele disse em João 19:30, está consumado. Está consumado. A taça que veio cheia às suas mãos, após a sua obra consumada, encontra-se vazia. Vazia. Se você sabe disso, tem consciência da sua pecaminosidade, e de fato já creu no Senhor e se arrependeu dos seus pecados, saiba, ou no caso seja lembrado disso, de que não há mais nenhuma necessidade de você beber o cálice da ira de Deus. Se a sua mão não tremer, no caso se a sua mão tremer, seus lábios tremecerem com essa ideia, lembre-se que o cálice já foi recebido por Cristo. Tentar ser mais claro com relação a isso. Quando o Senhor anuncia a sua ira e entrega o cálice ali para dar aos pecadores, às nações, o que aconteceu para você e para mim que estamos em Cristo, foi que o Senhor Jesus Cristo se interpôs em nosso lugar. No lugar de você receber o cálice e beber, o teu mediador, o teu redentor, ele tomou em teu lugar. Ele assumiu a tua frente e bebeu o cálice. Que encorajamento, meus irmãos. Que consolo para nós essa manhã. Ao mesmo tempo que somos assombrados aqui com o temor, com o terror da ira divina, para aqueles que estão em Cristo, há consolo, segurança e paz, repouso também. Porque, como ouvimos, a justiça do Senhor foi satisfeita por aquele que bebeu o cálice do Senhor.
Veja, se levanta uma última pergunta para a gente caminhar para a nossa conclusão. Então, pastor, isso significa dizer que eu não tenho mais nada a beber? Já que o Senhor Jesus Cristo bebeu em meu lugar, o cálice da ira divina? Este cálice você não precisa mais beber. Mas ainda resta uma bebida para o povo de Deus. Ainda resta. É com base na obra de Cristo que Deus pode dizer: nunca mais beberás o cálice da minha ira. Isaías 51, 22. Mas há uma taça ainda a ser bebida. Pastor, isso é uma contradição? Não, não é. Porque o outro cálice, que vem da mão do Senhor Deus, para você agora em Cristo beber, é doce. Não é amargo. É o cálice que simboliza para nós o amor de Deus. É o cálice que fica na mesa do Senhor. As palavras do Senhor Jesus Cristo quanto à instituição da ceia, que eu lerei daqui a pouco, no momento de ministrar a ceia, eu quero lembrar você, pelo menos por cima aqui nesse momento, em Mateus 26. Que o Senhor, Ele tomou o cálice tendo dado graças. Veja, antes de tomar o cálice da ira divina, Ele instituiu a ceia. Agora, Ele oferece este cálice, que é o cálice da nova aliança, do seu sangue, para os seus discípulos. Foi isso que Ele fez, é isso que Ele tem feito conosco toda vez que nós ceamos. Nosso catecismo maior de Westminster diz assim, acerca do que é a ceia do Senhor. Ouça, o que é a ceia do Senhor? A pergunta 168. Resposta: a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, pelo qual, ao serem dados e recebidos o pão e o vinho, conforme a determinação de Jesus Cristo, proclama-se a sua morte. Aqueles que tomam a comunhão de maneira digna, alimentam-se do corpo e do sangue do Senhor para a sua nutrição espiritual e crescimento em graça. Confirmam a sua união e comunhão com Cristo, testificam e renovam a sua gratidão e compromisso para com Deus, e o amor e a comunhão uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico. O novo cálice é o cálice da salvação do pecado. É o cálice da vitória sobre a morte. É o cálice que representa o sangue do Cordeiro, o sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário, bebendo a ira de Deus. É o cálice que derrama perdão. O perdão que Cristo ganhou por nós quando esvaziou completamente a amarga taça do juízo divino. Como não tomar esse cálice? Como não bebê-lo? Como não fazer isso? Há um autor que diz o seguinte sobre o cálice do Senhor: o amor é aquele licor doce e mais divino, o qual o meu Deus sente como sangue, mas eu como vinho. A palavra de Deus nos assegura que não há sedimentos no fundo do cálice do amor de Deus. Você pode beber, beber e beber. Você pode beber e será doce até o seu finalzinho. Será doce até o fim. Porque ele é adoçado com o próprio sangue de Cristo. Há um pregador puritano inglês que diz o seguinte, reverberando palavras semelhantes ao que eu citei agora do outro autor. Ele diz assim: o fato de Cristo ter pisado o lagar de vinho leva você à adega. Apesar de ter sido muito doloroso para ele, para você é muito satisfatório. O que ele sentiu como sangue, os cristãos podem sentir como vinho. Você não entendeu isso ainda não? Não entendeu isso ainda? Veja, o vinho que você tomará daqui a pouco é fruto do sangue derramado. Como uvas, ele foi esmagado, ele foi espremido, para que você pudesse tomar esse vinho. Aquilo que para ele tem gosto de sangue, para você tem gosto de vinho.
Não sei se você entendeu isso ainda. Veja o que você vai saborear daqui a pouco. E saboreia toda vez que é chamado para cear. Para cear. Teve um alto preço. O sangue do Filho de Deus foi derramado para que você pudesse tomar o vinho em seus lábios. Mais uma vez, no nosso catecismo, na pergunta 170, diz assim: de que maneira se comungam dignamente da ceia do Senhor, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: da mesma maneira que o sangue e o corpo de Cristo não estão física nem carnalmente presentes com ou sob o pão e o vinho da ceia do Senhor, mas estão espiritualmente presentes à fé daqueles que o recebem, tão verdadeira e realmente quanto os próprios elementos estão aos seus sentidos físicos. Assim também se comungam dignamente do sacramento da ceia do Senhor. Neles alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo, não física nem carnalmente, mas espiritualmente. Não obstante, pela fé, recebem e aplicam a si mesmos, de modo verdadeiro e real, Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Quando oferecem algo para você comer e beber, qual é a sua resposta? Nessa manhã não interessa a sua resposta quanto a isso. Em última instância, o que interessa é a sua resposta quando o Senhor teu Deus te oferece algo para comer e beber. Você que não recusa nenhuma boquinha livre. Você que não recusa, talvez por educação na casa de alguém. Você. Quando o teu Deus te oferece algo para comer e beber, como é que você responde? Qual é a sua resposta? Talvez alguns vão dizer: eu não posso cear na igreja presbiteriana Betel, porque vocês usam vinho de fato. Eu sou um abstêmio. Quando Deus oferece bebidas, não há abstêmios. Talvez você diga: eu não posso cear, porque eu tenho questões de saúde aqui envolvidas. Quando Deus oferece bebidas, não é um convite, é uma ordem. Você não tem a opção, você não tem a liberdade de dizer não. Não tem. Cristo leva-o para a sua adega, onde há grandes barris do vinho do amor de Deus, enfileirados a perder de vista. Há o suficiente para você beber para sempre no reino eterno de Deus. E beba o máximo que você puder. Beba tão profundamente quanto possível. Engula todos os goles da misericórdia de Deus que você conseguir, porque você nunca mais provará a ira de Deus. Venha, tome este cálice da mão de Deus e beba. Venha provar o quão doce ele é. Lembra do hino antigo? Vem cear. O mestre chama: vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, vem a Jesus, vem cear. Quando Deus serve as bebidas, ninguém pode ser um abstêmio. Quando Ele diz: toma da minha mão este cálice, não é um convite, simplesmente. É mais do que um convite. É uma ordem. Qual será a tua resposta? Rejeitaria você aquilo que custou o sangue do Filho de Deus? Que alimenta e nutre a tua alma? Que confirma e sela o pacto da graça? Que te dá força para a vida eterna? Que expressa a sua fé no seu Cristo e ao mesmo tempo a comunhão que você tem com o seu corpo?
Diria você não ao Deus Todo-Poderoso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor, por falares conosco nessa manhã, por nos alimentar espiritualmente. E rogamos a ti, Senhor, que aplique aos nossos corações as tuas verdades eternas e que nos conduza, ó Deus, pela tua boa mão, pela tua providência, a caminharmos pelas veredas antigas, o que envolve, ó Deus, provarmos o sacramento do Senhor toda vez que ele assim for oferecido, for administrado no culto solene. Que o teu povo, ó Deus, o tenha em alta conta, o pão e o vinho da ceia, sabendo que este momento, ó Deus, foi ordenado por ti, é para a tua glória e para o nosso bem. Que possamos comer e beber, ó Deus, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.